que contém palavras do Senhor Jesus, tem ensinos que edificam, consolam, mas também responsabilizam. E o Senhor Jesus tomou a figura do sal e da luz para dizer o que somos. A primeira lição que se pode extrair cumpre as três funções: de edificar, a de consolar. Eu digo consolar, quero dizer nos alegrar, nos elevar a autoestima, mas também responsabiliza, que é a lição da identidade. Um outro pregador chamou essa lição de lição da essência. Quando Jesus diz que somos o sal da terra, está se referindo à nossa essência ou à nossa identidade, aquilo que somos. E aquilo que somos agora nele, no Senhor Jesus. Antes, é claro, nós não prestávamos para nada, senão para pecar, pois éramos pecadores inveterados, sem freio. Mas agora, no Senhor Jesus, nós nos tornamos novas criaturas. Nascemos de novo. Temos uma vida nova, e a vida que temos é a vida do Senhor Jesus. É claro que essa vida está em desenvolvimento. Ainda não atingimos o patamar, o ponto máximo permitido a nós. Mas estamos em desenvolvimento, estamos crescendo. Isso quer dizer que na qualidade de sal, nós estamos melhorando, passo a passo, cada dia, à medida que nos aproximamos do Senhor Jesus e recebemos dentro de nós os seus ensinos, e os seus ensinos moldam o que somos, o que dizemos e o que fazemos, o modo como nós irrompemos no mundo, no meio da sociedade, vamos nos tornando melhores e refletindo mais aquilo que do Senhor Jesus nós recebemos. Eu tenho dito aqui, e vocês vão ouvir em muitos lugares, especialmente no YouTube, que o sal tem duas funções, mas eu digo que tem três, e ainda encontro uma outra qualidade do sal. As duas mais conhecidas e mais ditas é a função de dar sabor, como o Senhor Jesus mesmo diz aqui. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E convenhamos, o sal, mesmo para quem é hipertenso, comer uma comida sem sal é um terror. Tem que encontrar alguma coisa que faça de conta que é o sal, algum produto, um limão, ou alguma outra coisa que cumpra a função do sal para dar sabor à comida. Isso faz parte da nossa essência. Como eu tenho dito, o cristão dá sabor ao mundo. E eu gosto de ser bem simples, bem claro. Quantas pessoas chegam aflitas na sua casa, ou lhe abordam aflitas, desesperadas no seu trabalho, ou na rua, em algum lugar? Quantos? Se eu perguntar aqui, quantos de vocês já foram abordados por pessoas aflitas, desesperadas, pedindo socorro, e vocês oraram por elas e a situação delas mudou depois da oração? Tenho certeza que a mão de todos vão ser erguidas aqui. O cristão ora a Deus, Deus intervém, responde a sua oração, faz o milagre, e a vida da pessoa que estava amarga, estava sem sentido, sem orientação, muda, e ela passa a experimentar um pouco de gosto, de alegria. É assim o cristão. E nessas horas, na hora de dar sabor à existência, o cristão não escolhe a quem vai manifestar sua qualidade de sal. Ele não escolhe. É qualidade do sal ser assim.
Não importa se a pessoa merece ou não merece, se a pessoa combate a nossa fé ou apoia a nossa fé, não importa. Para o cristão legítimo, não importa. Ele é salvo, é a sua essência, é a sua natureza, não tem como negar isso. E aí a gente resgata aqui um princípio da lógica na filosofia, que é o princípio de identidade. Uma coisa é o que é. Uma coisa não pode ser e deixar de ser nas mesmas condições e ao mesmo tempo. O que é, o que não é, não é. Ou é ou não é. E nós somos sal, disse o Senhor Jesus. E somos porque fomos transformados. Fomos enxertados no Senhor Jesus, recebemos a natureza do Senhor Jesus, nos tornamos. Por isso que a nossa vida é prazerosa, mesmo no meio dos reveses, das turbulências da vida, nós não perdemos o sabor de viver, e de viver em Cristo, por Cristo e para Cristo. E não perdemos a nossa qualidade de levar um pouco de alento, de paz, de esperança, uma palavra amiga, de apoio, de conselho, de encorajamento, para quem está numa situação de revés e não sabe como resolver, como sair daquela situação. Hoje mesmo eu vi um vídeo, e como eu não sei nem de onde é aquela pessoa, uma senhora novinha com uma criança com um problema de saúde, perdeu os movimentos, e me deu uma dor. Se eu soubesse onde ela é, eu ia tentar dar alguma ajuda financeira. Mas como eu não sei, só pude fazer uma coisa, orar por ela e pelo filho dela. A gente se condói, faz parte da nossa natureza. Aliás, a respeito da nossa identidade, lembre que no capítulo 15 do Evangelho do Senhor Jesus, o Senhor Jesus mesmo disse que Ele é a oliveira verdadeira, ou a videira verdadeira, o Pai é o lavrador. Mas adiante ele diz, nós somos os ramos. E Paulo, na carta aos Romanos, disse que nós éramos zambujeiros. É uma planta imprestável, não dava fruto bom, só ruim. Mas fomos enxertados no Senhor Jesus. Recebemos a palavra do Evangelho, o Espírito Santo a introduziu em nossa consciência, discernimos nossa condição, nossa necessidade, entendemos que essa necessidade nossa pode ser satisfeita no Senhor Jesus, acreditamos nisso, o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e porque cremos, o Espírito Santo nos enxertou no Senhor Jesus, e enxertados nele, a nossa velha natureza morreu, desapareceu, passamos agora a viver a natureza do Senhor Jesus. Assumimos a identidade do Senhor Jesus. Aliás, não é sem motivo que nós somos chamados de cristãos. E quem lê a Bíblia sabe que foi em Antioquia, onde os cristãos, os crentes em Cristo Jesus, os discípulos do Senhor Jesus, foram chamados de cristãos pela primeira vez. Quer dizer, aquele que imita Cristo, ou que segue o Senhor Jesus, que imita a vida do Senhor Jesus. A gente conhece histórias de missionários interessantes. Uma delas, um missionário que atuou em um dos países do continente africano, morreu e foi sepultado lá. A comunidade não deixou que ele fosse repatriado. Gostava, amava tanto ele que, não, esse homem é nosso. Nós queremos até os restos mortais dele aqui. Aí a junta de missões mandou outro missionário para substituí-lo. E o missionário começou a falar de Jesus. Num culto, a comunidade lotou o espaço e o povo lá ouvindo o novo missionário. O missionário começou a falar de Jesus, o que Jesus era, o que Jesus dizia, o que Jesus fazia. Aí o povo levantou e gritou, nós conhecemos este homem. Ele morou aqui conosco tantos anos e está sepultado ali naquele cemitério. Eu gosto dessa história. Essa história é verdadeira. Eu esqueci o nome do missionário, do local exato, mas ela é verdadeira. Quer dizer, o missionário viveu a vida do Senhor Jesus ali ao ponto de, quando alguém falou de Jesus, a comunidade confundir aquele missionário como se fosse o próprio Senhor Jesus.
Na verdade, é isso que o Senhor Jesus espera de nós. O discípulo não é maior do que o seu mestre, basta ao discípulo ser como o seu mestre. Não foi assim que o Senhor Jesus ensinou? E, irmãos, nós não podemos negar a nossa natureza. Também não tem como a gente fingir. É certo que há muita gente que finge. Com razões as mais variadas. Mas diante de Deus não adianta. Tiago disse que não pode uma fonte de água doce dar água amarga. Não tem como, ou é água boa ou é água ruim. E ainda nesse mesmo evangelho, capítulo 7, o Senhor Jesus disse que ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. E mais adiante, no capítulo 12, em Mateus, o Senhor Jesus disse que uma árvore boa não pode dar fruto mau. Exceto que, às vezes, o nosso fruto é condizente com a nossa nova natureza, é um fruto. E o fruto pode não estar bom, mas é o fruto da natureza, da nova natureza de sal, que dá gosto, dá gosto. Pode ser que as propriedades do fruto não estejam tão boas ainda. Pode ser que a laranja esteja meio azeda ainda, mas é laranja. Não pode, no pé de laranja, você colher um limão ou um mamão. Mamão até que é bom, né? Limão também. Mas não se pode contrariar a natureza. E a gente já sabe que a maneira de a gente dar gosto à existência, dar gosto à vida, de forma bem simples e bíblica, está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Nos versículos anteriores, Paulo fala das obras da carne, e nenhuma delas presta, porque é inveja, é prostituição, é bebedice, é idolatria, é homicídio, nada presta. Agora, o versículo 22 diz, mas o fruto do Espírito é. E começa com amor. Já li, o irmão Israel me emprestou um livro que fala que o que falta para a igreja ser arrebatada é o amor ser restaurado plenamente na vida dos crentes. E o primeiro aspecto do fruto do Espírito Santo é o amor. E são 9 aspectos. É manifestando aqueles aspectos do fruto do Espírito Santo que a gente torna a vida prazerosa. Mesmo no meio de pandemias como esta. E no meio de politização de uma doença que devia ser tratada e não politizada. Só para pilheriar um pouco, a maioria de vocês não sabe essa palavra, né? Porque ela é lá de antigamente, deixou de ser usada há muitos anos. Não é porque vocês são incultos, não. Vocês são cultos, são intelectuais. É porque ela deixou de ser usada muito lá atrás, pilhéria. Só para pilheriar um pouco, eu vi um vídeo recente que uma paciente perguntou ao médico, doutor, quando o senhor acha que essa pandemia vai terminar? O médico disse, não sei, não sou político, não entendo de política. Bem, ou bom, sal tem essa propriedade de dar gosto. E aí nós associamos esta propriedade ao fruto do Espírito. Irmãos, é sendo cheio do Espírito Santo que a gente consegue dominar os pendores ruins da nossa velha natureza e manifestar essa qualidade do sal, de dar gosto, de dar prazer, de dar sabor. Não tem outra forma. Se inventarem é falsa, pode fugir que é falsa. Ou a gente se enche do Espírito Santo para que ele desenvolva a vida e o caráter do Senhor Jesus em nós e produza o seu fruto, ou então nós vamos ser, já que somos salvos, vamos perder a propriedade, o resultado vai ser lançado fora.
Outra propriedade do sal, você já sabe, é de conservar. Essas são bem faladas aí nas mídias. Propriedade de dar sabor e a propriedade de conservar. Eu digo diferente, de impedir o apodrecimento. Em tempos passados não se tinha geladeira, mas ainda hoje, mesmo alguma coisa posta na geladeira pode putrefar. Aí a razão são pelo menos 3. Não é o nosso propósito falar nelas. Isso traz para nós de ensino, não de novo, mas de ensino, é que a presença do crente impede a manifestação do pecado, da iniquidade. Um crente cheio do Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, a presença dele ali inibe os pecadores. Não quer dizer que eles vão deixar de pecar, zerar o pecado. Não vai, mas vai desacelerar, vai inibir. Eles vão moderar o que dizem, os palavrões, as palavras de baixo calão, vão moderar as ações pecaminosas, porque a presença do crente deixa eles desconfortáveis para fazer o que eles gostam de fazer. A menos que o crente tenha perdido a propriedade de sal. Eu conheço inúmeras histórias, várias histórias de cristãos, irmãs e irmãos, que impediram grandes problemas, grandes conflitos, só com a presença dele. Não, nós não vamos fazer isso aqui não, porque nós temos aqui fulana de tal, fulano é crente, temos aqui fulano de tal, fulano é crente, ele não participa dessas coisas, ele é tão amigo da gente, tão cuidadoso com a gente não pode deixar ele de fora. E para ele ficar dentro aqui, a gente não pode fazer essas coisas, que ele não vai ficar. Quer dizer, a presença daquela irmã, daquele irmão, barrou a manifestação do pecado dos pecadores. Ora, toda vez que uma pessoa consegue reprimir um pendor para pecar, sua degenerescência moral é barrada, é contida. Aí também, se ela não manifesta essa putrefação moral, também outras pessoas não serão atingidas por ela. Logo, o crente conserva mesmo. Mas tem uma outra propriedade que eu gosto do sal. Na verdade, 2 outras. Uma é, na verdade, uma qualidade, uma virtude. Mas a outra propriedade do sal é a de provocar. Essa eu gosto. De todas elas eu gosto, mas essa eu gosto de falar com mais ênfase. O cristão provoca. Só que é uma provocação santa, boa, agradável. Se você comer uma pedrinha de sal, bote, experimente. O que vai acontecer imediatamente? Vai ter sede. Vai querer água. Assim é o crente. A presença do crente sal vai provocar as pessoas à sua volta. Elas, no mínimo, vão ficar curiosas. Por que fulana é assim, tão tranquilo, tão pacífico, tão feliz, mesmo no meio de tudo isso? Por que fulano é assim, equilibrado, tem sempre uma resposta de esperança, de ânimo, mesmo no meio de tudo isso? Qual é o mistério dela? Qual é o segredo dele? E aí vai querer descobrir isso. Provoca. Quando a gente, aleluia, vive a vida do Senhor Jesus, nessa propriedade de sal, a presença da gente incomoda as pessoas. É claro que umas vão se revoltar mesmo contra nós, porque nós não aprovamos as trevas, não aprovamos o pecado. Mas tem outras sensatas que vão querer descobrir o nosso segredo e querer o nosso Deus, o nosso Salvador. É assim, acredito que foi por isso que o Senhor Jesus, na comissão que Lucas registrou em Atos dos Apóstolos, começou por dar testemunho. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ora, testemunhar é anunciar, falar daquilo que viu, ou que participou, ou que foi agente passivo.
Bom, nós fomos alcançados pelo amor, pela graça, pela misericórdia e pelo poder do Senhor Jesus. Tivemos a experiência de termos os nossos pecados perdoados. Tivemos a experiência da nossa reconciliação com Deus. E a maioria de nós já teve a experiência de ter sido batizado com o Espírito Santo, falar novas línguas, idiomas que nunca estudou, que nunca aprendeu. E com isso o gozo íntimo, intenso, inexplicável da comunhão com o Pai. Nós damos testemunho dessas coisas, falamos dessas coisas. Às vezes, como disse Dwight Lyman Moody, às vezes usamos a palavra se necessário. Na maioria das vezes fazemos isso sem palavras, só com a vida, com a conduta. Tá, mas e a propriedade de luz? É semelhante. Aqui nós somos, tanto na qualidade de sal como na qualidade de luz, nós somos responsabilizados. É glorioso, é confortante sabermos que podemos fazer isso, influenciar, impedir a podridão moral e espiritual da humanidade. Podemos dar gosto, podemos dissipar as trevas. Isso conforta a gente, consola a gente, e alegra, encoraja também, edifica a gente. Porque a gente sabe que isso não é de a gente mesmo, vem do Senhor Jesus. Ora, se temos a condição de sermos assim, foi porque Deus tratou-nos, colocou em nós o seu poder, a sua virtude. Isso nos edifica, isso nos mantém encorajados. Por que não dizer, como dizem os psicanalistas e os psicólogos também? A nossa autoestima, mantém a nossa autoestima lá em cima. A gente sabe que não é por causa da gente mesmo, é por causa do que Deus fez e está fazendo na gente. Mas isso também nos responsabiliza. Nós não podemos simplesmente passar pelo mundo, pelas pessoas e não nos importarmos com elas. Por mais ruins, perversas, desagradáveis que elas sejam, elas são pessoas, são vidas, são almas. Deus as ama tanto quanto nos ama a nós que já somos salvos. Nós já fomos alcançados, elas precisam também ser alcançadas. Algumas pessoas demoram mais, outras é mais rápido. Mas é a nós que compete essa missão de salgar a terra e de iluminar a terra. Ora, não precisa explicar, a não ser lembrar, às vezes, o conflito que há em alguns crentes no início da fé. Alguns irmãos e irmãs, até mais adiante lá, não é tão no início assim, já está um crente maduro, membro, até às vezes é batizado com o Espírito Santo, aí lamenta, pede oração, chorando, tremendo, gemendo, porque só ele é crente na sua casa e não está aguentando a barra e quer escapar. Ô meu irmão, onde é que a luz tem que brilhar? Onde há trevas. Foi o que o Senhor Jesus disse, não se acende uma candeia e coloca debaixo do velador, ou debaixo da mesa, tem que colocar em cima, para que brilhe. Quando a luz é ligada, é acesa, as trevas caem fora. É lá no meio dos seus colegas ímpios, perversos, perseguidor do crente, inimigos de Deus, inimigos do bem, é lá. Ou mesmo no meio da família, dos familiares pervertidos, é lá que a gente exerce a função de sal e de luz. Mesmo que às vezes a gente seja maltratado, pisado, escarnecido, zombado e até perseguido. Mas a gente se mantém unido ao Senhor Jesus, tomado, dirigido, guiado pelo Espírito Santo, e não há quem possa apagar a luz do Senhor em nós, não há. A luz do Senhor Jesus em nós e a qualidade do sal em nós é por causa da obra que o Senhor Jesus fez em nós e por causa do que Ele botou dentro de nós, que é o seu Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo, somos a casa, a morada do Espírito Santo. Só nós podemos botar o Espírito Santo para fora. Se nós resistirmos a Ele, o entristecermos, a gente vai extinguindo sua ação e ele se entristece e sai. Mas mesmo saindo, ainda fica na porta batendo, querendo voltar. Porque sabe do amor do Pai para conosco.
Então, circunstâncias, inimigos, governantes perversos, ímpios, fome, doença, perseguição, escassez, nada disso altera o que somos. Nós estamos em Cristo, somos ramos da videira verdadeira que é o Senhor Jesus. Não somos deuses, mas temos a natureza do Senhor Jesus, temos o Espírito Santo habitando em nós, somos sal da terra e luz do mundo, e não há quem possa mudar isso. Ei, cara. E nesse tempo, irmãos, a gente sabe que toda vez que surge uma crise, um problema grave, de proporção como essa agora na humanidade, a gente logo é Jesus voltando. E não está errado, não. É Jesus voltando mesmo. E todos os acontecimentos do mundo, não é só esse vírus. Esse vírus, eles estão maximizando o vírus. Não é para minimizar, nem para maximizar. Os cientistas estão perdidos. Isso é um indício, talvez Deus futucando a humanidade e os cientistas para entenderem que precisam de Deus. Eu citei aqui o exemplo de médicos na Itália ateus, médicos ateus na Itália, não foi um só, foram vários. Eu li o testemunho deles, eu esqueci o nome de um deles. E um pastor foi acometido pelo vírus, pelo novo coronavírus, e desenvolveu a doença chamada Covid-19, foi para o hospital internado, mas ele levou a Bíblia dele. E lá no hospital, os médicos desesperados, sem saber o que fazer, como tratar, eles tinham que decidir quem ia ser mandado embora para casa para morrer ou ia lá cuidar para ver se conseguia salvar a vida, e eles estavam em pânico. Aí o pastor chegou lá para ser tratado, mas o pastor saía de cama em cama, apertava a mão dos pacientes, lia a Bíblia para eles e orava por eles. Sabe o que aconteceu? Aqueles médicos, vendo a ação daquele homem de Deus, se converteram. E eles se uniram àquele homem de Deus para orar, pedindo a Deus ajuda, socorro, para eles poderem cuidar daquelas vidas. Na Itália, esse episódio aconteceu também uma das ilhas, eu esqueço o nome, na Ásia, no continente asiático, é a ilha. É um país, eu tenho até amigos lá, conversava sempre com ele muito, quando eu tinha perfil no Facebook. Eu esqueci o nome do país. Lá também, missionários americanos fizeram um grande trabalho. E esses fatos estão se repetindo por aí afora. Bem, irmãos, tudo isso indica que, de fato, estamos já nos últimos instantes. Não é nem mais na última hora, porque a última hora era no tempo de João. Agora são os últimos instantes. Não sei se é nanosegundo na medição do tempo, porque um nano é a bilionésima parte de alguma coisa. O coronavírus, por exemplo, é 100 nanômetros. Quer dizer, 100 nanômetros é a bilionésima parte de 1 metro. A bilionésima, não é a milésima, nem milionésima, é bilionésima parte de 1 metro, um nanômetro. Então, o vírus tem 100 nanômetros. Na escala matemática, é 1 vezes 10 elevado a menos 9, a potência menos 9. Então, você vê que o tamanho que é pequeno demais. E está causando essa turbulência toda. Mas, de qualquer forma, eu tomei esse exemplo para dizer que não sei o tempo que nós temos ainda, mas pode ser que seja um nanosegundo, a bilionésima parte de 1 segundo, ou de 1 hora. 1 hora a mais, a última hora mais, mas não é. Estamos nos últimos instantes. A qualquer hora dessa, a gente vai estar assim, os crentes preparados vão ouvir seu nome ecoar, seu nome ecoar. E o toque da trombeta nos chamando para nos encontrarmos com o Senhor Jesus nas nuvens. Irmãos e irmãs, não esqueçam isso. Você é sal da terra, você é luz do mundo. E você é assim porque o Senhor Jesus fez você assim. Então você pode se sentir edificado, pode sentir-se brioso, porque crente não se orgulha, mas sente brio, e pode também se sentir responsabilizado. Você precisa
socorrer quem está lá fora sem ter o que você tem. Combinado assim? Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus mantenha suas mãos estendidas sobre nós e que nós possamos, Ele pode. Às vezes ele diz que Deus possa te abençoar. Não, Deus pode sim, claro que pode, invariavelmente Deus pode, mas que nós possamos dar lugar a Deus para que Ele continue nos abençoando. E lembrando, irmãos, quinta-feira, 9 horas da manhã, ciclo de oração. À noite, a nossa campanha permanece. E sábado, círculo de oração com os jovens e adolescentes, 9 horas da manhã. Domingo é BD e Santa Ceia. Domingo é dia dos pais, mas a gente vai pedir permissão aos pais aí para fazer a comemoração à noite. A Santa Ceia vai ser das 10 às 11, o primeiro turno, e das 14 às 15. Então, os irmãos, a gente só pode ter aqui, no máximo, 72 pessoas, 60 e poucas aqui na nave, contando com o púlpito, e mais 12. Vai dar mais de 72, 12 lá em cima, mantendo o distanciamento. Mesmo que venham famílias inteiras, as famílias fiquem juntas, dê espaço para outro, nós vamos manter a regra para ninguém acusar a igreja de nada. Combinado? Então, se Deus quiser, domingo, a EBD começa às 8h30, de hora até 9, de hora 9 em diante, dá o prosseguimento à EBD, e de 10 a 11, primeiro turno da Santa Ceia. Vamos chamar assim o primeiro turno, né? O primeiro momento da Santa Ceia. E depois, das 14 às 15, o segundo momento, e às 18, o nosso culto. Eu não quis botar para perto, para emendar com o culto, porque eu sei que muitos vão vir para a ceia e terminou, vai cair fora, ó, dá no pé. E a gente quer você aqui na Santa Ceia e no culto também à noite. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer mais uma oração. Depois da oração, vamos cantar mais um hino. E enquanto cantamos, vamos servir a Deus com os nossos dízimos e ofertas. É o hino 400. Quem é que sabe e gosta de cantar aqui? Quero convidar o presbítero.